Tá gravando, galera. Se ligue, vem. Olha só, boa tarde a todo mundo. Espero que vocês estejam bem. É um prazer inenarrável estar com os senhores e com as senhoras. Né? Hoje que é a minha sexta aula do dia, tá? A galera acha que no EAD não funciona, não é? Tô dando aula pra caramba. E vamos lá, mais uma. Tô feliz da vida por reencontrá-los, por ver todo mundo. Ainda tô admitindo algumas pessoas que estão entrando e tal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou com muita saudade de vocês, estão fazendo muita falta, tá? Eu queria começar com uma frase do material do Sapiens, tá? Uma breve história da humanidade, que fala mais ou menos assim, ó. O dinheiro tem sido essencial para a construção de impérios, mas também do mundo, quanto para promover também a ciência. Mas o dinheiro é o objetivo final desses empreendimentos, ou apenas uma necessidade perigosa? Não é fácil entender o verdadeiro papel da economia na história moderna. Volumes inteiros foram escritos sobre como o dinheiro fundou estados e os arruinou. Abriu os novos horizontes, escravizou milhões, impulsionou a indústria e levou centenas de espécies à extinção. Mas, para entender a história econômica moderna, é preciso entender uma só palavra. Essa palavra é crescimento. Para melhor ou para pior, na saúde e na doença, a economia moderna cresce como um adolescente inundado por hormônios. Devora tudo que encontra pela frente, mas cresce mais depressa do que podemos registrar. Acho que é uma analogia bastante interessante. Deixa eu autorizar o restante da galera. Acho que é uma analogia extremamente interessante sobre aquilo que é economia, sobretudo nos momentos a partir ali da década de 30, tá? Ele completa falando assim: durante a maior parte da história, a economia permaneceu. Oi, Pedro. Aqui. A economia permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho. Sim, a produção global aumentou, mas isso se deveu principalmente à expansão demográfica e ao povoamento de novas terras. A produção per capita continuou estática, em alguns casos até diminuiu, tá, moçada? Mas tudo isso mudou na era moderna. Em 1500, a produção global de bens e serviços era equivalente a 250 bilhões de dólares. Hoje gira em torno de 60 trilhões de dólares, tá? O que é mais importante, em 1500 a produção per capita anual era, em média, de 550 dólares. Enquanto hoje todo homem, mulher e criança produz, em média, 8,8 mil dólares por ano. O que explica esse crescimento estupendo. A economia é um assunto notoriamente complicado. Para facilitar as coisas, vamos fazer o seguinte exercício. Por que eu comecei com essa frase, moçada? Com esse... Por que eu comecei com esse texto, tá? Olha só. Domingo eu vi uma expressão bastante interessante e importante de um economista brasileiro que afirmara o seguinte, tá? Que possivelmente nós estaríamos vivenciando neste atual momento da sociedade em que a gente é acometido com a Covid-19, a gente estará vivendo, moçada, a grande depressão do século XXI. E a nossa aula de hoje, ela é engraçada porque, vejam como que combina, né? A nossa aula de hoje é justamente sobre aquilo que acontece na Grande Depressão para frente, né? Ou seja, a formação dos modelos econômicos capitalistas daquele período, como que o socialismo também se desenvolve naquele período. Então, será mesmo que a gente está vivenciando a Grande Depressão? E a pergunta que eu faço a vocês, que eu acho que é legal da gente corroborar com a nossa analogia, será que a gente está vivendo os limites do sistema? Quando eu falo limites do sistema, será que a gente atingiu o limite financeiro global? Será que a gente vai voltar a produzir da mesma forma que produzíamos há 10 anos atrás? Será que comporta na economia global produzir mais do que a gente já produziu, consumir mais do que a gente já consome? Né? Será que talvez a Covid-19 não tenha trago a nós, moçada, uma necessidade, uma demanda, e essa demanda é a demanda por entender novamente o sistema, trabalhar novamente o sistema? E por que você está falando isso, Flávio? Olha o Welrick entrando.
Quando a gente fala de Grande Depressão, eu falo de uma crise, meninos, que é pautada na lógica da superprodução, crise de 29, né? Só que as nossas crises atuais, tanto a crise de 2008, 99 para frente, mas sobretudo 2008, 2009, 2012, 2014 e agora de 2020, ela está atrelada a outros fatores, dentre os quais nós citamos, por exemplo, meninos e meninas, a questão do consumo, né? A crise de 2008, por exemplo, é a crise de superconsumo, que é diferente de superprodução. Então, será que a gente está vivenciando um momento de estagnação sistêmica? E é isso que a gente vai entender, tá? Bom, uma coisa é fato, e olha só como que a gente brinca com conceitos, né? Quando a gente fala de liberalismo, eu falo que liberalismo é o cara que defende a não intervenção do Estado da economia, sobretudo liberalismo econômico, não é isso? Não tem como, moçada. Agora é o momento em que o Estado vai intervir na economia, gostem ou não. Não tem jeito, não tem jeito, porque em todo momento de crise o Estado intervém na economia, né? Não há para onde fugir, tá? Até porque as empresas estão em rota de quebra. E só para vocês terem uma noção do que isso significa, velho, vou falar pertinho de vocês. Em 2 semanas e meia, 10 milhões de pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 10 milhões de pessoas. Vejam que a situação é muito mais trágica do que a gente pensa. É muita gente, meninos, pedindo seguro-desemprego. É muita gente passando por problemas graves economicamente. Brasília é uma cidade que vai sofrer demais, apesar de ter um funcionalismo público que ainda ajuda a sustentar, tá? Mas a coisa tá muito feia em Brasília, tá, meninos? Nós temos aí mais de 20% da PE desempregada em Brasília. Então vejo como a situação é bastante interessante, claro, nós estamos vivenciando a história, tá? Eu estou olhando para cá porque eu tenho gente entrando ainda, tá, meninos? A gente está vivenciando história, mas ao mesmo tempo nós estamos no período bastante conturbado dela e a gente vai trabalhar um pouco esse assunto, tá? Vamos lá. Quando a gente fala da crise de 29, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a crise de 29 não é uma crise única, ela é uma crise que tem um crash, o seu estopim em 1929, tá? E ela é uma crise da superprodução, estoque, você tinha produto demais, lembra da lógica fordista, produto demais para consumidor de menos, sendo de maneira muito categórica, muito, talvez coloquial, a abordagem desse tema, tá? Só que, vamos lá, é uma crise que vai se transcorrendo em toda a década de 20 e também depois dela, tá? Eu vou explicar por quê. As crises vão gerar um declínio econômico da Europa bastante significativo. Então, Estados Unidos precisa mudar a sua forma de produzir, vem o American Way of Life, eu expliquei isso para vocês. Só que você tem um detalhe que eu acho que é interessante, né? Essa crise ela teve, de alguma forma, meninos e meninas, determinadas previsibilidades, tá? E o que significa ter previsibilidade na crise? Ela foi prevista por alguém. E esse alguém é um cara chamado John Maynard Keynes. O Keynes ele escreveu uma série de obras na década de 20, sobretudo a célebre obra Salário, Moeda e Emprego, em 1926, tá? 26 para 27. E ele afirmava que a única forma de você sair dessa crise era também garantindo que o trabalhador melhorasse as suas condições de salário. Porque sem emprego não há renda, sem renda não há consumo, sem consumo não há dinheiro movimentando a economia. Então, olha só, sociedade de consumo. Então, o que eu precisava? De alguma forma fazer a economia girar. E essa economia é girada pela vida, pelo trabalho, pelo consumo do trabalhador. Sacaram, senhores? Então, esse é um detalhe bastante importante. Só que o que acontece? A produção continua sendo muito elevada, a atividade industrial, sobretudo nos Estados Unidos, continua muito elevada, muito elevada, muito elevada. Salário, moeda e emprego, Sarinha, tá? Então, o que acontece? A indústria americana não quis, de alguma forma, cessar a produção. Por que a gente tem tanta preocupação com o que está acontecendo agora? Cara, porque a grande parte do mercado, da economia, por exemplo, shoppings, lojas comerciais, etc., foram fechadas, né?
só estão abertos o quê? O que nós chamamos de sistemas essenciais ou trabalhos essenciais. Então, cara, a gente tem um problema-aço na economia, né? Em nenhum momento eu estou falando que é para a gente privilegiar isso, ao contrário, é para a gente privilegiar a saúde das pessoas, porque economia se recupera, morte não. Né? Mas, cara, vejam como que isso é muito doido. Naquele momento, as empresas americanas não quiseram baixar a sua produção. Bem, porque a lógica de produção era uma lógica fordista. Produção em massa, produção em massa, produção em massa, produção em massa e produção em massa. Só que aí você tem um detalhe fundamental desse processo. Se teve a previsão da crise, o Keynes conseguiu falar assim, não, galera, precisa pisar no freio. A gente não vai dar conta. E a galera não aceitou. O presidente dos Estados Unidos oh, meu Deus do céu. Falei o nome dele semana passada, falei hoje é o nome dele. O Wilson, Primeira Guerra Mundial. Caraca, como é que você dá branco desse jeito? Hoover, pelo amor de Deus, o Gary Hoover, né? E quando o Hoover, moçada, começa a produzir sua política econômica, alguns membros do Partido Republicano falam assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. O Partido Democrata rechaça, tá? E aí, moral da história, meninos e meninas, isso tudo vai gerar uma grande crise, que é o crash da Bolsa de Nova York. A grande crise vai gerar um processo, moçada, que nós chamamos de Grande Depressão, uma queda sistemática da economia global, tá? E quando eu falo economia global, lembre-se que é a economia dos países satélites são os Estados Unidos da América, tá certo, meninos? E quais eram os países satélites dos Estados Unidos da América? Os países da América e a Europa, sobretudo a Europa Ocidental, tá? Você não ouve falar de União Soviética entrando em crise. Ok. Isso tudo vai gerar uma grande depressão, falência gigantesca das empresas, um processo fortíssimo de favelização, aumento da violência, dos problemas sociais, fome, miséria no mundo ocidental como um todo, tá? E aí, meninos, sempre vai ter aqueles que apresentam soluções rasas para problemas extremamente complexos. Mas, de fato, é eleito para resolver o problema dos Estados Unidos um caboclo chamado Franklin Delano Roosevelt. Tá? E quem é Franklin Delano Roosevelt? É o último presidente da história dos Estados Unidos que ficou por mais de 2 mandatos, tá certo, meninos? Depois disso, a gente teve uma emenda à Constituição proibindo um presidente dos Estados Unidos ficar por mais de 2 mandatos. Ok, reroll. Olha só por que isso aqui é importante. O Roosevelt faz o quê, moçada? Como primeira medida, fundamentalmente como primeira medida, ele chama um cara para resolver o problema da sua economia, para pensar a sua economia. E quem ele chama? Um cara chamado John Maynard Keynes. Ele convida o Keynes, tá? E o Keynes vai elaborar um programa de recuperação econômica que ficou conhecido como New Deal, né? Ou, em outras palavras, o chamado Novo Acordo. E no que se consistia o Novo Acordo, crianças? Basicamente, tá? Primeiro, recuperação das empresas em processo de falência, tá certo? O que significa na prática isso? Vamos emprestar dinheiro para as empresas. Ô Flávio, então me explica na prática o que significa isso, capitalismo de intervenção. Tanto é que a gente vai ter aí a origem do terceiro modelo do sistema capitalista, ou da terceira doutrina, chamada de keynesianismo, beleza? Política de intervenção em momentos de crise do Estado na economia, tá ok? Bom, quando o Keynes, cara, elabora esse mecanismo, lembre-se que a preservação da propriedade privada, então, se a preservação da propriedade privada é sistema capitalista. O capitalismo de intervenção, mas o sistema capitalista. Outra característica importante do New Deal foi o investimento em empresas do Estado, tá? A criação de estatais, o Getúlio Vargas, inclusive, se inspira muito nessa política do Roosevelt, tá? E essa política passou a criar uma série de empresas estatais. No caso dos Estados Unidos, tá? Vou repetir, Aninha. No caso dos Estados Unidos, a gente tem investimento maciço nos setores de infraestrutura. Então, vamos lá. O que é o New Deal? O New Deal significa um novo acordo econômico, tá? Um novo plano econômico para a recuperação da crise elaborado pelo Franklin Delano Roosevelt com apoio
intelectual e acadêmico do John Maynard Keynes, tá? Primeiro momento, moçada, recuperação das empresas, porque a empresa gera emprego, então eu precisava que as empresas se recuperassem. Segundo, emprestando dinheiro, tá? Política de empréstimos. Segundo, criando uma série de empresas estatais. Lembrando que a diferença da empresa estatal para a empresa privada é que a empresa estatal, a última coisa que ela faz é demitir, enquanto a empresa privada, geralmente a primeira coisa que ela faz para recuperar-se economicamente, corta no pessoal, né? Demite pessoas. E aí você tem um problema, tá? O problema que é o problema do consumo. Então, o que é que o Roosevelt pensa? Eu preciso criar uma série de empresas que tivessem mão de obra numerosa, tá? Que mão de obra numerosa é essa? A mão de obra desempregada das indústrias. Então, eu tenho o quê? Construção de ferrovias, a construção de estradas, de portos, ou seja, empresas ligadas ao setor de infraestrutura. Tudo bem? Deixa eu ver a pergunta da Débora. Oi, Débora. Professor, qual a diferença de crise e depressão no âmbito econômico, tá? Vamos lá. Crise é quando você tem momentaneamente um pico de problemas econômicos, tá certo? Depressão é quando você passa de forma sistemática a ter uma economia em declínio, tá certo? Por rota de declínio, tá certo? A Grande Depressão, a gente passa a ter aí pelo menos 4 anos de profundo declínio econômico para começar a se recuperar. 1930, 31, 32, aliás, até 33, a crise é bem significativa. Tanto é que, assim, os historiadores chamam essa crise de crise econômica mais profunda porque o que ela gera nos Estados Unidos, inclusive suicídio, desespero populacional bastante significativo, é absurdo, tá? Vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer depois dessa crise, tá? Bom, a economia dos Estados Unidos começa a recuperar em 1934, 33 para 34, já com o Roosevelt. E o Roosevelt tem uma característica bastante interessante. Uma de suas políticas é a política isolacionista, tá? O que significa uma crise o que significa um movimento isolacionista? Nacionalismo. Então, o que o Theodore Roosevelt faz? Procura fazer o quê? Isolar-se economicamente, tá? Promover o isolacionismo econômico, tá certo? Então, podemos falar, a Aninha está perguntando, podemos falar quanto tempo seria uma crise momentânea? Então, algo, por exemplo, vamos lá, se a Covid-19 gerar aí, por exemplo, 2 meses de crise, né? E a gente ficar esse ano, por exemplo, o problema, mas ano que vem a gente voltar a crescer, né? Se o impacto dela não for um impacto constante. E o número de desempregados, as consequências sociais e econômicas não forem tão graves, tá? A gente vai ter uma crise, né? Agora, se a gente passar 1, 2, 3 anos, né, vivenciando ainda as consequências disso, tá? A gente vai passar a ter e os danos disso forem irrefutáveis, né, impressionantes, né? A gente vai ter uma grande depressão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, meninos. Outra característica do keynesianismo é o desenvolvimento do que nós chamamos de welfare states, tá ok? O que é o welfare states? Mostrada a política de bem-estar social. Na prática, o que significa política de bem-estar social? O Estado precisa ser garantidor de elementos, de requisitos fundamentais para a dignidade humana, tá certo, crianças? E o que significa na prática isso? A criação de condições mínimas e fundamentais para a sobrevivência. Dignidade humana, tá, meninos? Acesso à saúde e educação, tá certo? 2, saneamento básico. 3, segurança. 4, transportes. 5, importante demais, moçada, democracia, tá? Então, tudo isso precisa ser elemento garantidor. 6, intervenção no que se refere à jurisprudência trabalhista. Na prática, o que significa isso, moçada? A criação de direitos fundamentais acerca do trabalho. Opa, opa, opa! Qual é uma das principais contribuições históricas do Getúlio Vargas para o Brasil? A criação da CLT,
Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quer ver a prova disso? Por que não tem como a gente medir, amores, a crise de 29, comparar a crise de 29 do ponto de vista quantitativo com a crise atual? A gente vai falar dos efeitos, tá? Mas assim, quantitativamente, por que a gente não pode fazer comparativo? Porque não existia direito trabalhista naquele momento. Você não tinha, por exemplo, seguro-desemprego, você não tinha licença maternidade, você não tinha, por exemplo, INSS, licença por acidente de trabalho, ou seja, então você não tinha direitos trabalhistas, você passa a ter direito trabalhista no mundo a partir da década de 30, de forma mais estruturada, são as leis trabalhistas, tudo bem? Deixa eu ver a pergunta da Sara. Só pode chamar de crise o momento que atingir vários campos da sociedade, tipo economia, saúde, afins? Na verdade, não. Crise significa declínio econômico. Quando você tem um declínio econômico, você já está. E a gente tem uma economia que não é favorável, ou que não vive momentos favoráveis, você já tem crise, tá certo? Você vai chamar de depressão quando o nível disso atingir todos os ambientes sociais, tá? Então, toda a sociedade foi atingida drasticamente por essa crise, beleza? Então o Brasil só vive na crise? Não, Sarinha. Né? O Brasil já viveu períodos de bonança, o Brasil já viveu a farra das commodities, né? O Brasil já viveu suas depressões, tá? Mas o Brasil vive uma crise atrás da outra? Vive. Mas aí é uma questão que não depende só do Brasil, tá? A Argentina, por exemplo, desde 1989, eu vou dar essa aula para vocês, a Argentina está na crise constante. A Argentina está numa grande depressão? Sim, a Argentina está numa depressão econômica desde 1989. Então, vejam como. E eu estou falando da Argentina, que já foi a quarta economia do planeta até 1929. Tá, entendeu? Então, vejam como que é coisa muito doida, né? Sim, a gente não vive um caso de grande depressão. Beleza? Ponto. O que significa na prática o que eu estou falando? A política do welfare state vai ganhar força, tá certo? Ganhar força onde? Na América? Perfeito. Na América Latina, também, em alguns casos, direitos da mulher, né, os direitos do trabalhador, né, um exemplo disso é o sufrágio, né, o direito de voto feminino, tá? Vai ganhar muita força na Europa? Vai ganhar muita força na Europa, tá? Ao ponto de outros países copiarem o modelo norte-americano keynesianista, ou parte dele, né? A Alemanha de Hitler, Itália de Mussolini, criar a lógica do quê? Da intervenção social, mas de uma recuperação econômica pautada basicamente na questão da guerra, tá? E aí vai eclodir por conta desses nacionalismos. Aliás, o exemplo muito claro disso é o Steve Bannon agora, né? O Steve Bannon, por exemplo, deixa eu colocar a Raquelzinha. Oh, meu Deus, quase não vi a Raquel. Olha só, o Steve Bannon, moçada, agora defende essa política isolacionista, que foi, inclusive, meninos, produzidas pelo Steve, o Donald Trump, agora o Boris Johnson, a Theresa May. Engraçado como é que as coisas são, né? Se preocupou tanto com a questão econômica, do isolacionismo do Brexit, etc, etc. O Boris Johnson ontem foi para a UTI por conta da Covid-19, né? Só que ele está na UTI no sistema público, que é o sistema mais bacana do planeta, que é o sistema inglês, né? O healthcare, né? Mas vejam como é que são as contradições, né, do sistema econômico, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter eclosão por conta desse nacionalismo da Segunda Guerra Mundial, e essa eclosão em relação à Segunda Guerra Mundial vai acabar por gerar algumas questões. Primeira questão importante, tá, moçada? Que ela vai gerar a vitória norte-americana, tá? Essa vitória norte-americana, ela é econômica? É, Conferência de Bretton Woods. E quem criou a conferência, quem idealizou a Conferência de Bretton Woods? Um cara chamado John Maynard Keynes. Por isso que ele é considerado, pelo menos na minha visão, o maior economista do século XX, tá? Ele pensa a economia do mundo pós Segunda Guerra Mundial e ele constrói, meninas, ele é o grande responsável por construir a hegemonia norte-americana pós Segunda Guerra Mundial, tá? Só para vocês terem uma noção, na Segunda Guerra Mundial, cara, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial dominando 65% do PIB do mundo.
65% do PIB. Então, quem é o grande vencedor econômico da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Ponto 1. Ponto 2, tá? Não menos importante e fundamental. Ele que vai elaborar em Bretton Woods a criação de um novo sistema financeiro internacional. Olha só, amores, por que esse novo sistema financeiro internacional ele é tão importante? Porque ele vai substituir a libra esterlina pelo dólar como moeda de circulação internacional e vai criar duas instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Flávio, por que esses dois órgãos são tão vitais, são tão imprescindíveis? Explico, moçada. Porque, primeiro, estão situados nos Estados Unidos. 2, tá? Eles que vão ser responsáveis pelo Plano Marshall e pelo Plano Colombo e pela criação daquilo que nós chamamos de dívida externa, tá certo? Flávio, e por que isso é tão importante? Porque os países passam a se endividar, inclusive os Estados Unidos. Pergunta de prova, tá? O NB já fez isso, o FUVEST já fez isso. Qual é o país que tem a maior dívida externa do planeta? Vocês vão responder para mim o quê, moçada? United States of America, tá certo? Ué, como assim? Os Estados Unidos se endividam para criar dívidas. E essas dívidas passam a o que? Garantir o movimento da sua economia, tá? Se endivida para a galera se endividar ainda mais com o FMI e pagar juros extremamente altos aos Estados Unidos pelo empréstimo dessa grana, tá? Então, quem pensa tudo isso? O Keynes. É ele que vai idealizar, inclusive, meninos, um lance chamado lastro do ouro-dólar, tá? Ou chamado padrão ouro-dólar. Ou seja, o padrão de circulação monetária com o dólar, moçada, o dólar sendo a moeda de circulação internacional, tá? A Aninha perguntou, era o FMI e o BIRD, né, que hoje é BID, tá? Que é o Banco Mundial, mas na época se chamava, Aninha, de Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Pode crer? Tudo isso criado, sabe quando? Em 1944, na Conferência de Bretton Woods. Quando a gente chegar em Guerra Fria, eu vou delimitar um pouco mais ela, tá? Mas, cara, cabuloso, 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 porque ele é genial, cria um modelo que vai promover a supremacia norte-americana, tá certo? E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós daremos início, meninos e meninas, com as corridas armamentistas e a corrida espacial, a gente vai dar início, né, àquilo que nós chamamos de terceira revolução industrial, ou a criação do que o Milton Santos chama de meio técnico, científico, informacional. Tudo bem? Detalhe importante pra caramba dessa nossa discussão. Ao desenvolver a terceira revolução industrial, nós temos 5 setores que são que de fato têm elevação produtiva nesse momento, tá? Quais são esses 5 setores? Fala para mim, olha só. Primeiro setor, meninos, que é o setor energético. E qual é o maior símbolo energético desse período, da terceira revolução industrial, do pós-segunda guerra mundial, meninos? É o que nós chamamos, deixa eu ver se tem ninguém aqui, é o que nós chamamos de energia nuclear. O maior símbolo do avanço energético, tá? Meninos, depois, e aí a gente vai ter a criação, inclusive, podem anotar aí junto, tá, moçada? Das novas fontes de energia, que nós vamos chamar de energias alternativas. Eu e Jesus vamos dar uma aula conjunta para vocês sobre fontes de energia, tá certo? Depois, moçada, outro setor que se desenvolveu, o setor de transportes, tá? E quando a gente fala do setor de transportes, lembrem-se sempre de alguns setores privilegiados, tá, meninos? O setor aeroviário e aeroespacial, mas sobretudo aeroviário, tá? O Concorde, os aviões de grande velocidade que transportavam um número gigantesco de pessoas, todos a partir da Segunda Guerra Mundial. Além disso, meninos e meninas, o setor ferroviário com os trens de alta velocidade, tá certo? Terceiro ponto, e muito importante, tá? O terceiro setor, meninos, o transporte também rodoviário, tá? A evolução dos carros, dos automóveis, ou seja, tudo isso modificou-se pra caramba nesse período. E um quarto setor importante, a criação das infovias. Para um pouquinho, porque a infovia vai dar origem, moçada, ao que nós chamamos de aldeia global.
Espera só um pouquinho que eu vou chegar em globalização já já. Beleza? Além desse processo, nós temos também a evolução, tá, moçada, da medicina, pílulas anticoncepcionais, né, meninos, os métodos contraceptivos, né? Nós temos, por exemplo, também a evolução do tratamento de doenças, novas vacinas, tá? O setor agrícola, tá, meninos, com a famosa Revolução Verde, detalhe importante, a gente vai trabalhar isso também. Além do setor, além dessa parte médica, nós temos também a evolução, moçada, das comunicações, tá? Quando a gente fala de comunicações, eu estou falando da TV? Estou falando da TV. Mas eu também estou falando também, moçada, da internet, das redes sociais, da World Wide Web, tá? Também é um setor que também se desenvolve muito. E, senhoras e senhores, o setor, logicamente, muito importante, que é o setor da informática, que ajuda a melhorar todos os outros setores, tá? Quando eu falo informática, eu cito duas áreas, tá, meninos? A eletrônica, beleza? O setor de eletrônica e o setor, moçada, da informação digital, tá certo? Esses dois setores são importantíssimos para o desenvolvimento, para vocês terem uma noção dos famosos computadores pessoais. Cara, quando você pensa que um troço igual a esse aqui, ó, meninos, no Brasil passou a ser utilizado a partir da década de 90, mas que é uma evolução sistemática, porque a gente tinha aquele Nokia 6120 que atravessava, você jogasse na parede, atravessava 52 paredes, né? Olha só o que é o celular hoje. Hoje no ar ele já quebra o vidro dele, né? Mas é só para vocês entenderem a evolução das tecnologias nesse período, tá? Tudo isso também é potencializado pela criação de dois modelos produtivos, tá, meninos? E quais são esses dois modelos produtivos? O toyotismo e o volvismo, tá? Olha só, a sala vai fechar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a sala fechar, vou abrir mais uma, tá? Aliás, eu vou encerrar essa aula, beleza? E vou abrir a sala novamente, para a gente não cortar o raciocínio no meio, beleza? Rapidinho, 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 rapidinho. End, gravei. Pronto, tá gravando, galera. Então, o que que rola? Então, vamos lá. O primeiro desses modelos produtivos a serem criados na terceira revolução industrial é o que nós chamamos de toyotismo, tá? O toyotismo nada mais é do que o aperfeiçoamento do Fordismo, tá, meninos? Criado na década de 50 pela família Toyo, com o objetivo de ajudar o Japão a reconstruir a sua economia, tá? Lembre-se do plano Colombo, plano de reconstrução do Japão. O Japão teve o direito de fazer intercâmbio com os norte-americanos para aprenderem como funcionava o sistema, tá certo? E aí, em função disso, nós temos algumas, de fato, o aprendizado, né, sobre a produção industrial norte-americana, só que os japoneses tinham um lema que eu acho que são lemas, né, que são interessantíssimos. Um deles é esse, né? Enquanto vocês criam, eu copio melhor e vendo mais caro. A gente está falando justamente daquilo que levou o milagre econômico japonês. Nos Estados Unidos, o carro mais popular é um carro de uma marca japonesa, os carros da Toyota, né? Aliás, o Corolla é o carro mais vendido do mundo, né? Seguido do Honda Civic. Tá? Nos Estados Unidos não é diferente, tá? O japonês aperfeiçoou o Fordismo na medida em que, primeiro, acabam ou eliminam com a lógica do estoque. Nós temos um novo modelo ali, que é um modelo que nós chamamos de modelo just in time, tá? Você não está admitindo o Breno, tá? O que é o modelo just in time, moçada? Deixa eu ver se o que é o modelo just in time? É um modelo feito na hora, né? Um modelo feito por encomenda, tá? E esse modelo feito por encomenda, ele é importante justamente porque ele garante, meninos, que a gente tenha na produção mesmo, no esquema produtivo, o cuidado para não ter o estoque, para que em momentos de crise a gente não tenha desperdício de produtos, a gente não tenha produto demais para consumidor de menos, tá? Essa é uma questão. A segunda questão importante, a gente tem
a produção multifacetada, ou profissional multifacetado, um profissional diferente do Fordismo, que era alienado, ele passa a ter agora no toyotismo múltiplas funções, tá? Essa é a segunda questão. A terceira questão importante é o sistema de qualidade total, enquanto, por exemplo, enquanto a produção norte-americana estava pautada na lógica da quantidade, a produção japonesa passou a pautar a sua lógica na produtividade, né, ou seja, na qualidade do produto que se desenvolvia, mas não só isso, né, tem um lance que nasce com o toyotismo que é a chamada ginástica laboral, né, ou seja, ginástica no ambiente de trabalho, né, um trabalhador fisicamente bem é um trabalhador que rende mais, né, então você tem uma lógica de ginástica laboral. Você tem a fragmentação do processo produtivo em duas faces, tá? Primeiro, a fabricação física. A gente passa a diminuir, deixa eu admitir a Isadora, a gente passa a diminuir a lógica, moçada, de trabalhadores concentrados num local só, e a produção também concentrada num local só, e essa produção passa a ser o quê? Ramificada, tá? Um detalhe importante para essa discussão, acho legal da gente entender, né, que essa fragmentação ela não é somente fragmentação física das fábricas, mas também a fabricação geográfica das fábricas, tá? Nascem aí, meninos, dois modelos de empresa, aliás, um modelo de empresa que eu acho que é importante pra caramba, tá? São as chamadas, se vocês estiverem anotando, isso é importante. São as plataformas exportadoras, tá? Que são pautadas na lógica, moçada, de fatores locacionais. E aí, anotem, são conceitos, tá? Nós temos dois conceitos importantes. O primeiro deles é a chamada economia de escala, ou seja, condições favoráveis para o desenvolvimento de alguma atividade produtiva, tá certo? Ok, vamos lá. Só que nós temos um fenômeno importante a partir desse momento, que é a chamada deseconomia de escala. É quando um espaço não apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento de atividades industriais. Nesse contexto que nascem os fatores locacionais. Anotem os fatores locacionais. Basicamente são esses. 7, tá, moçada? O primeiro deles, a chamada mão de obra barata. Presença de matéria-prima. Mercado consumidor. Incentivo fiscal. Leis ambientais mais brandas, tá certo? Redes de comunicação e transporte, tá? E países que têm certa estabilidade política, beleza? Então, esses são os chamados fatores locacionais. São os únicos, os mais atrativos, sem dúvidas, tá? Deixa eu colocar a Débora. Os mais atrativos, sem dúvida, eu vou repetir, amor, pode deixar. Foi a Aninha que perguntou, foi. Olha só, Aninha, vamos lá de novo, na ordem, tá? Primeiro, mercado com mão de obra barata, matéria-prima, mercado consumidor, são os três primeiros, tá? Depois, na sequência, incentivos fiscais, tá? Imposto mais barato. Quinto, leis ambientais mais brandas. 6, vou até colocar 8, tá? 6, moçada, redes de comunicação e transporte. 7, infraestrutura. E 8, olha só, países mais estáveis economicamente. Foi claro, senhores? Aninha, pegou, meu bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Bom, se não pegou, a gente depois eu escrevo de novo e repito para vocês quantas vezes for necessário. Ponto. Tá? Isso vai fazer com que as duas últimas, infraestrutura e a estabilidade política, tá? Todos os países que se transformaram em plataformas exportadoras são estáveis politicamente? Não, não são. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já assistiu Parasita aqui, percebe que Parasita não é nada desse, que a Coreia do Sul não é nada desses né, desses locais maravilhosos, fundamentais do planeta Terra. Não são, tá certo? Então, não caiu nessa lenda. Essa é uma lenda urbana gigantesca. A Coreia do Sul é um país extremamente instável politicamente.
Assim como é, por exemplo, a Tailândia, assim como é Mianmar, assim como são Filipinas, assim como é a Indonésia, e são plataformas exportadoras. Porque existem outros fatores que acabam atraindo, tornando locais atrativos para empresas, tá? É por conta disso, meninos, do toyotismo que nós criamos os famosos tigres asiáticos. Expansão da atividade industrial toyotista japonesa. Pode crer? Primeiro, lembrando que os tigres asiáticos são divididos em 3 categorias, tá? Os tigres, os novos tigres e os novíssimos tigres, tá? Beleza? Bom, basicamente, depois eu até escrevo isso para vocês, tá? Não precisa, a gente não precisa anotar agora não, porque eu vou escrever isso para vocês para ficar mais fácil. Mas basicamente, quem são os tigres? Os 4 primeiros: Coreia do Sul, primeiro tigre, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Beleza? Depois, os novos, isso na década de 70, tá? Depois, os novos tigres, década de 90, Indonésia e Malásia, beleza? E os novíssimos tigres, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e Filipinas, agora, começando a se industrializar agora, tá? Não se esqueçam que no meio disso tudo aí, meninos, nós temos o que nós chamamos de dragão asiático. Alguém sabe me dizer quem é o dragão asiático, moçada? Dou-lhe 3 oportunidades, tá? Começa com C, oportunidade 1, termina com A e a bandeira é vermelha. China. Não tem jeito, né? O chamado dragão asiático, tá? E engraçado que o dragão asiático, os tigres asiáticos, o tigre asiático é em função do Japão, e o Japão é engolido pela criação, né? E depois vem a China que destrói o Japão. Cara, o Japão não cresce tem 20 anos, não tem economia vigorosa como tinha há 20 anos. A China ultrapassou o Japão e tchau. E tchau. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês um gráfico agora, já já, sobre isso, tá? Lembrando que, além disso, você, com a fragmentação do processo produtivo, você tem os problemas do toyotismo, robotização e terceirização. As fábricas morrem, nascem as construtoras, tá? Perdão, as montadoras. E como nascem também, moçada, as transnacionais. O que são transnacionais? Eu mostrei essa diferença para vocês. São empresas que têm mais autonomia. Eu gravei até um vídeo para vocês sobre isso, tá? Ok, detalhe importante demais, demais, demais e demais, tá? Desemprego estrutural. Aliás, quais são os 3 tipos de desemprego? Vocês lembram, moçada? O desemprego estrutural, o conjuntural e o desemprego sazonal. Conjuntural, aquele que acontece, moçada, a partir de um conjunto de fenômenos momentâneos. Por exemplo, uma crise econômica como a gente está vivendo, ok? Pode gerar um desemprego conjuntural, um conjunto de elementos que geram desemprego. O desemprego estrutural, que é o gerado pelo toyotismo, é quando um local não consegue se adequar às demandas produtivas, tecnológicas, tá? Eu sempre faço essa pergunta: o que aconteceu com o cara que cobrava estacionamento no Park Shopping? Ele foi substituído por uma máquina. O que aconteceu com o trabalhador do campo que movimentava o arado no campo? Moçada, foi substituído por uma máquina. Esse é o chamado desemprego estrutural. E o sazonal, lembra das férias no Nordeste? Picolé, caicó, né? Ou daqueles caras chamados boias frias, né? Aqueles caras só têm emprego em uma determinada época do ano, sazonalidade, e depois eles se tornam desempregados, beleza? Então essa também é uma questão importante da gente caracterizar, beleza, senhores? Ponto muito legal e muito importante, imprescindível para a gente estruturar, ok? Tranquilo até aí? Detalhe, de sumária importância para a nossa discussão, tá? O Brasil tem muito desemprego estrutural, mas também tem um outro detalhe importante da nossa economia: informalidade. Isso é um mal para a nossa sociedade, para a nossa economia, é gigantesco, tá? Só para vocês terem uma noção, meninos, 50 milhões de pessoas estão na informalidade. 1/3 da população economicamente ativa do Brasil. Aliás, até mais do que isso. Até mais do que isso. Tá certo, moçada? É muita gente na informalidade, inclusive agora, né? Você vê o problema disso é justamente quando você tem uma crise, tem muita gente que depende da informalidade, camelô, feirante, taxista em alguns casos, ou, por exemplo, Uber. E aí você tem uma discussão que eu acho muito importante, tá? A precarização do trabalho. Eu vou mandar um texto hoje, eu preciso que vocês leiam hoje,
sobre a precarização do trabalho, tá? Uberização, etc, etc, beleza? Por exemplo, ontem nós tivemos um cara numa Land Rover atropelando aqui em Águas Claras um cara na bicicleta do Uber Eats. O que aconteceu com a Land Rover? Nada. O que vai acontecer com o cara da bicicleta do Uber Eats? O moleque tá todo destruído. Se não tiver nenhuma sequela, vai voltar a trabalhar, sabe lá Deus quando. Quem vai sustentar ele até lá? Entenderam? Então essa é uma questão também bastante significativa, importante demais. Tudo bem? Meninos, para a gente finalizar, o volvismo, tá? O que é o volvismo? Quando a gente fala de volvismo, a gente está falando, meninos e meninas, de um modelo que é pautado na lógica do welfare state, sobretudo ali na Europa nórdica, tá? Que ele se desenvolve. O volvismo vem da fábrica da Volvo, né? E o volvismo, moçada, tem como objetivo privilegiar o trabalhador no processo decisório, fortalecendo os sindicatos e trabalhando com a lógica da produtividade, tá? O foco é na produtividade. Então vamos lá. Imagina só comigo aqui. Para que eu vou exigir que um cara atravesse São Paulo no horário de pico, se ele de casa consegue produzir, ou flexibilizando o horário de trabalho, consegue produzir mais? Sacaram o que isso significa? Então, cara, também um ponto importantíssimo, o volvismo, que tem muita força, sobretudo nas empresas de informática e comunicação. A razão para o desenvolvimento pleno da Califórnia, que são as empresas de informática, sobretudo, é justamente a aplicação do volvismo. Tem mais direitos trabalhistas, você tem melhoria das condições de trabalho. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, licença maternidade. Na Suécia, a licença maternidade é de 1 ano e meio para homem e para mulher. E as empresas que não quiserem cumprir a licença maternidade são obrigadas a construírem creches dentro da fábrica para garantir que as mães e os pais tenham acesso à criança a qualquer momento. Olha só coisa diferente. Tá? Enquanto o mundo corre para diminuir as leis de trabalho, né, no mundo ocidental, tem uma galera no planeta que faz o quê? Justamente fortalece, porque fortalecer o trabalhador é fortalecer o capitalismo. Tudo bem, senhores? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Acho que por hoje está bacana. Depois, na próxima aula, a gente fala de divisão internacional do trabalho, capitalismo informacional, neoliberalismo e crise de 99, crise de 2008 e a atual crise econômica na qual nós estamos inseridos. Ok? Tudo bem? Dúvidas, amores da minha life?